esse assunto aqui é um assunto bem diferente do primeiro assunto, e esse trabalho é muito embrionário. A proposta fundamental aqui é tentar entender, posicionar a gente que está estudando a ligação da inteligência competitiva com apoio à tomada de decisão nas organizações, entender como é que os decisores participam desse processo, que é um trabalho importante para alguns dos autores que falaram aqui antes, talvez mais para o seu trabalho, né? E a gente tentou interpretar essa conexão através da ideia de competência informacional. Tá? Mas é um trabalho bastante inicial nesse sentido. Em termos de contexto, a gente entende que competência informacional é um assunto que tem muito a ver com organizações. Tem muito a ver porque informação e conhecimento hoje em dia é muito importante para a competitividade. Então é difícil discutir esse assunto de competitividade sem discutir informação e conhecimento. E o assunto de competência informacional tem merecido atenção da área de ciência da informação, de educação, fundamentalmente, ao longo dos anos. Então a gente tem boas produções nessa área. Mas a gente não tem uma produção tão grande quando a gente pensa competências informacionais e mundo do trabalho especificamente. A gente tem muito mais contribuições ligadas à área de formação de pessoas, não dentro das organizações, muito mais dentro das universidades, das escolas. A gente tem trabalhos nessa área, mas não são tantos. Agora, quando a gente procura trabalhos sobre competências informacionais de decisor, a gente encontra pouquíssimo material. E a nossa preocupação com o usuário de inteligência recai fundamentalmente sobre decisores. Os decisores são os grandes parceiros do profissional de inteligência. Então, a gente queria entender como é que a competência informacional de um decisor interfere na capacidade dele de criar vínculo com a equipe. Queria só entender melhor a competência informacional do decisor, mas também entender como é que ela poderia ser desenvolvida na prática das organizações. E por conta dessa demanda, a gente procurou, inicialmente, uma abordagem de modelo de gestão de pessoas por competências para amparar a proposta. Por quê? Porque esse tipo de proposta, modelo de gestão de pessoas por competências, ela já foi desenvolvida com o desejo de se tornar uma realidade, ou seja, ela é uma prática gerencial viável que as organizações já têm praticado. Então, quando a gente cria uma abordagem com essa base, a gente não está dizendo, olha, queremos formar competência informacional, mas não sabemos como. Não. A gente quer formar e a gente quer usar um atalho, um caminho que já está um pouco mais institucionalizado, que é da aplicação de um modelo que as organizações já conhecem. Apesar de ser recente, mas já existem casos de implantação há algum tempo. Então, quando a gente chega lá e fala, ó, gestão de pessoas por competências dentro de uma organização, a gente cria menos choque do que chegar e falar, olha, vamos criar um programa de treinamento em competência informacional. As pessoas vão ter muito mais resistência a implementar uma ideia desse tipo, desse segundo tipo. E, além disso, esse modelo de gestão de pessoas por competência trata a ideia de competência como conceito nativo do modelo. Competência não tem que ser ajustada à ideia do modelo de gestão de competências. O modelo de gestão de competências foi criado para gerir competências. Então, se competência informacional é um tipo de competência, não há nenhum paralelo mais óbvio e natural do que esse. Então, a gente tentou ir por esse caminho e começamos a nossa investigação com essas premissas, certo? Como referência para esse estudo, a gente escolheu um modelo específico, o modelo do Dutra, que é o de um professor Joel Dutra, lá da USP de São Paulo. Ele tem uma obra muito conhecida. Alguns dos grandes casos de implantação de gestão por competências no Brasil foram lideradas por ele, com base nas ideias que ele tem desenvolvido dentro do grupo de pesquisa. Em 2004, ele lança um livro que junta o conjunto de ideias sobre as implantações até aquele momento, e é um livro que tem servido como referência para as implantações dessa área no Brasil. Muita gente utiliza. Não é o único, mas é muito utilizado. Falando um pouco mais sobre o modelo de competências do Dutra, a ideia fundamental é que a estratégia da organização, ou seja, o caminho que a organização escolheu para atingir o sucesso, essa estratégia ela é melhor desenvolvida através de uma abordagem por competências. Quando eu consigo transformar a estratégia que eu propus em um conjunto de competências organizacionais que traduzem essa estratégia, eu consigo introjetar essas competências organizacionais, transformando elas em competências individuais, e aí os indivíduos competentes formam a base da competência organizacional,
e essas competências estratégicas geram sucesso ou sustentam o sucesso da busca da estratégia. Então, existe uma conexão entre a estratégia que a organização escolhe, as competências organizacionais, que são desdobramento dessa estratégia, e as competências individuais, que me mostram como é que eu vou materializar as competências organizacionais, certo? Para a gente entender melhor aqui, tem uma definição que o texto traz sobre cada um desses itens. Então, com relação a competências organizacionais, ele diz que é o conjunto de competências criado para traduzir a percepção da organização quanto aos elementos essenciais para a sua sobrevivência e sucesso. Uma tradução da estratégia em competências da organização. E as competências dos indivíduos, ele utiliza um conceito de Fleury de 2001, que é um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Tem até uma conexão, então, entre ser competente e ser ativo numa rede, né? Coisas podem mudar com o tempo, na medida em que as competências individuais que eu demando de você, elas mudam. Então, eu criei um contexto mais flexível. Agora, pelo lado do funcionário, ele diz assim, ok, então a organização pode encher meu espaço ocupacional de coisas indefinidamente, e aí, como é que eu percebo se eu vou evoluir, se está tudo dando certo, se eu vou ser promovido? A pessoa fica um pouco sem referência. Então, para isso surgiu a ideia de complexidade. A complexidade diz assim, ó, muitas atividades novas podem ser introduzidas e atividades antigas podem sair do seu espaço ocupacional. Mas se você quer procurar a evolução, a progressão, se você quer almejar coisas maiores na organização, promoções e assim por diante, você tem que incorporar ao longo do tempo atividades no seu espaço ocupacional que são mais complexas, que demandam mais de você. Por que isso acontece? Acontece porque dentro desse modelo percebe-se que a evolução na carreira, na verdade, tem a ver com absorver atividades cada vez mais subjetivas, cada vez mais abstratas, cada vez mais complexas. Então, quando eu promovo esse movimento mais dinâmico nas atividades que você produz, você precisa também ter proatividade para procurar se pôr à disposição para novos projetos, para novas atividades, se apresentar para programas de treinamento que vão aumentar o grau de abstração das coisas que você faz hoje em dia. E quando você faz isso, você naturalmente se candidata a posições maiores, a responsabilidades maiores e, portanto, pode ter uma carreira em ascensão. Ok? Então, olhando esses conceitos de competências organizacionais individuais, entrega, mais espaço ocupacional e complexidade, a gente vê aí as principais ideias que explicam o processo de gestão de pessoas por competência. É claro que ele é muito complexo, tem muitos meandros, e na apresentação curta não dá para falar tudo, mas os elementos mais importantes para a descrição do modelo são esses. Tá? Dentro dessa lógica, é apresentado lá no material do Dutra um mapa que tenta explicar mais ou menos essa ideia de complexidade. Então, eu preciso comunicar para as pessoas o que é evoluir em termos de complexidade. Então, toda organização tem que, dentro do seu contexto, dentro da proposta que ela se assume, né, frente à sociedade, ela vai lá e cria sua própria descrição de complexidade. Mas o livro do Dutra e outros materiais ligados à área criam referências sobre complexidade. Então, por exemplo, a primeira ali, ó, nível de atuação. Então, com um gráfico desse, a organização comunica para as pessoas que há menos complexidade nas atividades operacionais do que nas atividades departamentais. E há mais complexidade no nível de atuação mais estratégica de CEOs, pessoas no topo da organização, do que pessoas no nível intermediário. As pessoas dentro da organização compreendem isso. Então, essa comunicação sendo explícita, geralmente cria uma boa aderência para as pessoas. Outro item aqui que explica a complexidade. A atuação local de uma organização exige menos em termos de complexidade de uma organização que atua em termos regionais e menos nacional, e a que exige mais em termos de complexidade são conglomerados internacionais. As atividades de qualquer tipo ligadas a organizações dessa natureza tendem a ser mais complexa porque envolvem aspectos de cultura,
aspectos de comércio, de relações com outros países, e isso geralmente cria mais complexidade para as atividades. Então, cada um desses itens aqui então, tenta traduzir um pouco a ideia de complexidade. Mas para o trabalho em particular, aí foi interessante descobrir que há um item de referência dentro da figura que trata apenas de informação. A literatura, então, comunica para nós claramente que, em termos de informação, também há demandas que vão crescendo e que explicam a complexidade. A complexidade das coisas que são feitas na organização, em parte se explicam porque, para diferentes atividades, há um diferente nível de complexidade em termos de uso e trabalho com a informação. Então, todas as competências individuais que aparecerem, independente da estratégia que a organização escolha, todas elas terão componentes informacionais segundo essa abordagem. Todos os espaços ocupacionais da organização terão algum tipo de entrega associada ao trabalho com informação. Se para qualquer nível de complexidade eu tenho a importância, eu reconheço a importância do tratamento da informação em si, então não há cargo, não há espaço ocupacional em nenhum dos níveis de complexidade que não envolva de alguma forma o uso da informação, que não tenha que considerar a informação como coisa importante. E por isso, então, todas as competências informacionais vão ter algum tipo de componente informacional. Ou seja, eu criei uma estratégia X, que foi desdobrada em competências organizacionais, que foi traduzida em competências individuais para diferentes espaços ocupacionais na organização como um todo. Não importa a posição que você esteja, não importa o que você está fazendo. Essa lista de competências individuais vai ter algum tipo de aporte, algum tipo de preocupação com relação ao nível de complexidade das atividades informacionais. Isso levou a gente a uma conclusão que a gente não esperava quando começou, de que eventualmente a organização não precisa dizer que há uma competência informacional dentro desse modelo, mesmo esse modelo que lida com competência, já que o assunto informação está embutido em tudo que se pensa por causa da complexidade. E isso cria um horizonte, ou abre um horizonte muito interessante para a gente em termos da importância e valorização da informação dentro das organizações. Isso que comunica que a informação é importante em todo o contexto, certo? Em termos de competências informacionais, a gente trouxe aqui algumas ideias bem gerais, tá? Só para passar bem rapidamente. Ela é competência informacional de decisores. A gente começou com trabalhos que a gente já tinha, sobretudo trabalhos nacionais, falavam sobre competências informacionais, alguns ligados ao mundo do trabalho, e a gente fez uma busca em outros repositórios, em outras bases de dados, usando a seguinte ideia: a gente procurou coisas ligadas a quem toma decisão, usamos termos que tentavam representar competência informacional, e tiramos coisas muito mais vinculadas à área de formação, que é a literatura mais abundante na área, para a gente tentar ficar com um conjunto menor de trabalhos, e trabalhos que pudessem versar mais sobre o mundo do trabalho. Tá? A gente fez um filtro disso, separamos aqueles que eram mais interessantes para o trabalho, né? A gente fez uma análise disso, e aí com base nessa produção, nessas ideias, a gente confrontou isso com o nosso modelo do Dutra de gestão de pessoas por competências. Em termos de resultados, a gente descobriu que, sob essa ótica de gestão de pessoas por competências, o desenvolvimento dessas competências informacionais de decisores vão seguir ou podem seguir a mesma lógica do desenvolvimento de competências informacionais para todas as pessoas na organização. Então a gente, no primeiro momento, procurava entender como desenvolver competências para decisores, mas a gente descobriu que por conta da ligação entre complexidade e informação, a gente pode, na verdade, almejar criar uma abordagem que sirva a todos na organização, não apenas a decisores. Isso é responsabilidade do pessoal de recursos humanos, que cria lá seus programas de treinamento e desenvolvimento. Então, da mesma forma como as competências individuais são desenvolvidas, também elementos de competência informacional têm que ser desenvolvidas dentro dos programas de treinamento e desenvolvimento. Nada de novo nesse sentido. Tá? E o desenho desses programas terá como principal referência o desenho de um nível de complexidade da organização que também considere que valoriza a parte informacional, o tratamento da informação, como a gente viu na figura lá do Dutra antes. Qual que é a contribuição da literatura sobre competências informacionais que vem da ciência da informação e da educação para esse contexto, né? Primeiro, o desenvolvimento de arcabouço conceitual da área, mesmo de competências informacionais, que valoriza um pouco mais ou que explora um pouco mais
as características, necessidades do mundo do trabalho. A gente tem muitos trabalhos vinculados à área de educação, mas a gente tem menos na área do mundo do trabalho. Então, isso seria bem importante e necessário. E também a indicação de habilidades, comportamentos, ferramentas, estratégias de formação das competências informacionais, que também são condizentes com o mundo do trabalho. A gente tem essas coisas aqui, até bem desenvolvidas hoje em dia, mas o foco geralmente são universidades, escolas e não organizações. Então, um aporte teórico nesse sentido aqui também seria útil, de entender quais os elementos que já foram pensados para outros contextos, quais deles servem para o contexto das organizações. E por último, aquilo que está mais distante, que ainda não foi explorado, é entender o que é a tal da complexidade em termos de informação. A gente tem algumas referências, né? Tem aquela referência do próprio material do Dutra, a gente percebe que ela está muito associada à tomada de decisão. E dentro da área, tem autores que já relacionaram informação, aumento da complexidade da informação, por exemplo, aqui incerteza técnica e ambiguidade, conflito de objetivos do texto do Chu. Ele já entendia que mudar o nível de complexidade em termos de informação tinha impacto sobre o processo de tomada de decisão. A gente vê que lá, que a referência de complexidade do Dutra, de alguma forma associa informação à decisão. Então, reflexões como a do Chu são importantes para a gente, então, entender a ligação entre o processo de tomada de decisão e a área de informação, e entender isso dentro da perspectiva das organizações. Então, estudos nesse sentido de desenhar uma complexidade tem que passar, então, por coisas desse tipo, poderiam passar por coisas desse tipo. Além disso, é importante entender o ciclo da informação no âmbito das organizações, já que o ciclo da informação também está muito associado à competência informacional. De novo, o Chu também tenta dar uma contribuição nesse sentido, né? Quando ele vê lá o ciclo da informação dentro da tomada de decisão e as várias dimensões que interferem. Então, estudos desse tipo também podem contribuir para a gente entender a complexidade informacional. E, por fim, a ideia mais filosófica por trás da nossa concepção de complexidade informacional tem que ser desenvolvida. O que representa informações mais complexas dentro de uma organização? Isso tem a ver com paradigmas como, por exemplo, do Aldo, que pensa que esses itens aqui são importantes para explicar a condição da informação e, de alguma forma, eles estão hierarquizados? Isso é necessário. Isso tem a ver também com a ideia que a inteligência usa de articular dado, informação, conhecimento, inteligência e decisão e ação. Isso também está hierarquizado? Então, essas reflexões mais filosóficas para entender o que é dizer que uma coisa é mais ou menos complexo em termos de informação, também são essenciais para estudos que, se essa linha for seguida, deveriam também considerar, tá certo? Eu acabei nessa fala resumindo, então, as considerações finais. Eu creio que, então, há a possibilidade de contribuição de profissionais da informação nesse sentido, que há alguns desafios a serem enfrentados. Primeiro, sobre adequar a literatura que já existe ao contexto do mundo do trabalho e ajudar a desenvolver a complexidade informacional, que é um conceito ainda em aberto, tá certo? Aqui estão as referências e muito obrigado pela paciência dobrada. Obrigado.